Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao coração de cada um. Antes de começar o culto, fui conversar com a Ione, e ela me relatou as canções que Deus tinha colocado no coração dela para ministrar no início do culto. E ela me disse: eu tenho até um texto que Deus colocou no meu coração, e o texto era o texto da pregação. Eu disse: não, então nem leia esse texto, porque é o que eu vou pregar. E nós não havíamos combinado, mas há uma conspiração do Espírito, há uma combinação do Espírito, porque Ele quer falar. Quem crê nisso? Amém? É um Deus que fala, é um Deus maravilhoso, Ele é lindo, Ele é lindo, glória a Deus. Evangelho de João, no capítulo 4, ele traz uma história marcante, uma história muito impactante. Com certeza os irmãos que já são mais familiarizados com a Bíblia, já leram essa história, já ouviram, possivelmente já tem até ouvido alguma mensagem sobre esta passagem, mas a palavra de Deus, ela se renova todas as vezes que nós a abrimos. Ela fala de uma forma nova, de uma forma especial, na medida, em que cada um de nós realmente precisa. E Deus, Ele é tão grandioso que Ele consegue falar por uma mesma palavra várias vezes com a mesma pessoa, de formas diferentes, e mais ainda, Ele consegue falar num auditório expressivo como este desta noite, com cada um individualmente, dentro da sua realidade. Só Deus pode fazer isso, só Deus faz isso, ninguém mais é capaz, amém? Ele é realmente grande, muito grande. E aqui fala da história de uma mulher que Jesus foi ao encontro dela. Vamos começar a ler o texto, e nós vamos ler e vamos comentando aos poucos, vamos conversar sobre o texto. Ele diz assim, começa assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, sim seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. O texto começa com essa breve introdução, explicando o porquê que Jesus estava saindo da região da Judeia, uma região central, digamos assim, dentro da geografia, e ele percebeu que os boatos estavam correntes. Como não era o tempo dele ainda, ele decide se deslocar para a região norte, para a região da Galileia, onde na verdade era a base, o QG, o quartel-general dele estava lá na região da Galileia, e ele então faz essa subida. No entanto, Jesus, ele faz um caminho não usual para os judeus. Os judeus faziam um outro caminho, percorriam uma outra estrada para ir para a Galileia, mesmo que este outro caminho fosse um pouco mais longo. Por quê? Porque o caminho que Jesus escolheu para ir com seus discípulos para a Galileia era um caminho que cruzava por dentro de territórios, de um território específico chamado Samaria, que ficava dentro de Israel, uma região chamada Samaria. E aquele povo que habitava ali, os chamados samaritanos, não era um povo do agrado dos judeus, não era um povo que os judeus quisessem bem, e tinha uma história por trás disso, uma história verdadeira, os judeus não tinham os samaritanos em bom grado, porque os samaritanos, eles se reconheciam
como também herança, também descendentes de Jacó. Os samaritanos se viam pertencentes à aliança do Senhor. No entanto, esse povo chamado samaritano, ele era o resultado de desde que houve o primeiro cativeiro, o cativeiro assírio, o povo foi levado cativo e naquele cativeiro, os judeus que para lá foram levados, foram misturados com povos de outras nações. Então houve uma miscigenação, e aquele povo misturado, aquele povo miscigenado, é que volta para aquele território dentro de Israel, e passa a habitar nessa região de Samaria. Portanto, os judeus que não tinham passado por essa miscigenação, não consideravam os samaritanos legítimos. Eles eram uma mistura de gente, eles não consideravam que os samaritanos pudessem ser pertencentes à aliança de Abraão. Era uma discriminação deslavada, era uma rejeição plena, e aquilo criou uma barreira muito grande. E como os samaritanos, eles tinham, essa memória de uma herança de Jacó, eles não podiam ir para Jerusalém, eles não iam para Jerusalém para adorar a Deus, para fazer as suas ofertas, o seu culto lá no templo que ficava em Jerusalém, o templo dos judeus ficava em Jerusalém. Então os samaritanos não iam para lá. E o que os samaritanos fizeram? Eles fizeram lá no Monte Gerizim, eles fizeram a própria estrutura deles de culto a Deus, e ali eles também misturaram algumas coisas, e aí criou uma separação ainda mais acirrada entre os samaritanos e os judeus. Ficou um cisma, ficou uma divisão, de tal maneira que os judeus, quando tinham que ir para a região da Galiléia, eles contornavam, eles não cruzavam por dentro do território dos samaritanos. E o Novo Testamento traz vários episódios que envolviam os samaritanos, e o próprio Senhor Jesus, certa vez, propôs uma parábola, envolvendo a figura do samaritano, a parábola do bom samaritano. Lembram dessa parábola? Quando Jesus é questionado, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do samaritano, e coloca a figura do samaritano em destaque, coloca a figura do samaritano como sendo um bom samaritano, o que era absolutamente oposto à ideia comum que os judeus tinham. Então Jesus vai com os discípulos, e ele toma este caminho para a Galiléia, passando por território samaritano. Você acha que isso foi acidental? Você acha que isso foi acaso? Eu quero dizer que não foi um acidente o encontro que Jesus teve com você. Foi proposital. Deus se move intencionalmente na sua direção. Não é acaso. Não foi uma obra de destino. Ele planejou te encontrar, porque Ele te amou primeiro. Assim como naquele dia, o Senhor Jesus, que é Deus, amém? Jesus é Deus, é o Filho de Deus, mas Ele tem o status de Deus. Intencionalmente foi aquele território, porque Ele sabia que tinha um encontro marcado naquele lugar. No verso 4, diz: no caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus
cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta de que horário? Que horário? Eu conheço esse território. Eu conheço bem esse território. E eu posso afirmar para vocês que meio-dia, naquele lugar, tem um sol para cada pessoa. É muito quente. É muito quente. Jesus vinha da caminhada, ali tinha um poço histórico, um poço que havia sido cavado por Jacó, deixado de herança para José, e aquele poço estava lá como testemunha da história por séculos. E aquele poço ainda funcionava, ainda entregava uma água de uma boa qualidade. E em toda aquela região, ouça bem isso, em toda aquela região não havia fontes de água, como não há até hoje. Não havia rios correntes, não havia nascentes. As águas que existiam naquele território, elas eram de poços cavados, poços artesianos cavados, ou de cisternas, que recolhiam as águas das chuvas, da temporada de chuva, faziam cisternas gigantes de pedra, para reter a água, para poder ter água no tempo de seca. E era o que tinha. Jesus estava ali, naquele lugar, naquele poço, tudo natural até aqui, nada de estranho, uma caminhada longa, sentou para descansar. Aquele poço tinha cerca de 30 metros de profundidade. Eu te pergunto, tem como tirar água do poço se não tiver um balde, né, e uma corda? Tem como tirar água do poço? 30 metros de profundidade? E certamente Jesus não tinha ali nem um balde e nem uma corda para fazer isso. O texto vai contando mais sobre esse fato. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Bom, aqui começa a coisa esquisita. Aqui começa a coisa esquisita. Está tudo às avessas. Está tudo contrário. Por quê? Primeiro, ele é um judeu que está cruzando por um território samaritano, já não era uma coisa usual. Segundo, ele é um homem falando com uma mulher sozinha, naquele contexto, muito menos ainda. Está tudo estranho. Eu quero te dizer que muitas vezes Deus faz coisas muito estranhas, só para te encontrar. Deus faz coisas estranhas, só para te achar, no lugar onde você está. Mesmo na torreira do sol do meio-dia, no meio de uma terra árida e desertosa. Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Deu um nó na cabecinha da coitada. Ela ficou sem entender nada. Ela não estava entendendo o que estava se passando ali. Tudo estava virado.
a começar pela vida dela. O fato de ela estar ali ao meio-dia já era um sinalizador, porque não era o horário das mulheres irem buscar água. Essa era uma atividade normal das mulheres, buscar água. E ali era o poço que abastecia aquele povoado. Mas as mulheres iam cedo pela manhã ou no final da tarde. Nunca ao meio-dia. E por isso o texto mostra que ela estava sozinha. Ela tinha ido sozinha. E esse simples fato fala muito. Esse simples fato revela que esta mulher estava numa condição de vida complicada. Complicada porque ela não era aceita com as outras. Ela não podia ir no mesmo horário que as outras. O texto mais à frente vai revelar o porquê. Mas ela, socialmente, já estava numa condição de rejeição. Ela vivia intimidada. Ela vivia solitária. Certamente, as pessoas já, por conta da condição de vida dela, a rejeitavam. E você sabe que é tão comum pessoas se sentirem rejeitadas. Não é uma particularidade daquela época. Ainda hoje pessoas são rejeitadas. A rejeição, ela acontece e é uma das grandes armas de Satanás para promover feridas e dores. É uma grande estratégia maligna de paralisar uma alma, de travar uma pessoa. A rejeição, ela pode se dar desde o ventre. Uma pessoa pode ser rejeitada desde o ventre. Eu conheci um homem, um angolano, olha o nome deste homem, Maldito. Era o nome oficial dele lá, de registro, Maldito. Eu já tinha visto uma Bendita, mas Maldito. Que pai e que mãe geram um filho e ao dar um nome para o seu filho, colocam o nome de Maldito? Será que esse menino foi desejado? Será que esse menino veio ao mundo debaixo de amor? O simples nome já mostrava o que estava acontecendo nas relações entre aqueles pais com aquele filho que nasceu. As rejeições, elas se expressam de tantas formas. Acontece na infância, acontece no casamento. Quantos cônjuges são desprezados, são rejeitados? E há muitas formas de desprezar e rejeitar, às vezes com palavras, às vezes com indiferença, com frieza, com insensibilidade, com falta de carinho, com falta de intimidade. Há muitas formas de ir construindo essa rejeição que vai isolando a pessoa, vai deixando essa pessoa numa condição separada, não porque ela quer muitas vezes, mas pela circunstância da vida. E eu pergunto a você, isso machuca? Sim ou não? Isso dói? Você conhece alguém que ao longo da vida já se viu assim, rejeitado? Quem sabe você já passou por esse processo? Já foi rejeitado, quem sabe, no seio familiar, né, pelos seus pais? Talvez
quantos aqui talvez nem tenham conhecido seus pais? Ou um pai, ou não conhecido uma mãe. As histórias são as mais diversas, as situações são infinitas, as possibilidades. A situação daquela mulher era de isolamento, um isolamento social, escanteada. Eu me lembro na escola que lá quando eu ia dizer quando eu era pequeno, mas aí seria meio esquisito. Quando eu era criança, eu me lembro que eu tinha dois, era um menino e uma menina, um colega e uma colega, que eles eram literalmente, o bullying era total com eles. Eles eram escanteados de tudo, assim. E acontecia algo comigo que eu sentia a dor deles. A minha família não era cristã ainda, eu ainda nem tinha conhecido Jesus, mas me feria ver os colegas ferindo aqueles colegas, e eu muitas vezes saía em defesa deles, e às vezes até de briga, de soco com o colega para defender um deles. Porque eu via o sofrimento deles. Aquela mulher estava sofrendo. Notem que Jesus fez um caminho diferente, pensando naquela mulher. Jesus fez uma trajetória que certamente os discípulos devem ter ficado naquele momento assim: por que Jesus escolheu esse caminho aqui? Eu não tenho a menor dúvida que ele tinha em mente aquela mulher. Assim como eu não tenho dúvida que ele teve em mente você. E não sei em qual foi a circunstância ou a condição, o que aconteceu, mas eu sei que teve um momento em que ele te achou. Ele te encontrou na beira de um poço, na beira de um caminho, numa condição, quem sabe, de muita dor. Ou talvez ele esteja te encontrando hoje. Hoje pode ser que seja o dia em que ele marcou esse encontro contigo. Ele te viu. Você não passou desapercebido aos olhos dele. Diga para a pessoa ao seu lado: o Senhor olha para ti com um olhar de amor. Você é judeu e uma mulher samaritana, disse ela a Jesus: como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Como assim? Como assim? Certamente aquela mulher ficou mais embananada do que antes. Que história é essa de água viva? Eu moro aqui, eu sou cidadã desse território, eu conheço cada centímetro deste chão, e eu sei que aqui não tem água viva. Entenda o que é o conceito de água viva aqui. Água viva é água de nascente, água que jorra. Esse é o conceito de água viva. Ou um rio permanente, que é a água que corre permanentemente, ou de aquelas fontes, né, que jorram da terra. Isso é a água viva. E a água morta é a água que é de poço ou de cisterna. Esse é o conceito. E Jesus diz para ela que ele tem água viva. Onde é que está essa fonte? Onde é que tem essa água viva? A mulher estava escondido, era segredo, ninguém sabe, como que eu não sei disso?
Mas você, no verso 11, mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que essa que Jacó? Seus filhos e seus animais bebiam? Estava além da compreensão dela. Até aquele momento, aquela mulher não estava entendendo nada. Ela estava diante do Senhor, do Salvador, e ela não estava entendendo nada. Evidentemente, Jesus já está numa linguagem aqui com ela, figurada. Jesus não estava se referindo à água H2O, a água física, que mata a sede do corpo. Jesus já estava fazendo um paralelo, uma metáfora, com relação à água, falando de vida interior, de vida real, de vida espiritual, de vida com Deus. É nessa plataforma que Jesus já adentrou na sua fala, mas ela ainda não estava percebendo. Evidentemente, Jesus vai socorrê-la na sua falta de compreensão. Ele traça um diálogo passo a passo, a partir da necessidade concreta dela. A necessidade concreta dela naquele momento era o quê? Água. E ele vai entrar na conversa. E eu quero te dizer que Jesus, ele começa, o Senhor Deus, ele começa um diálogo contigo a partir da tua necessidade real. Mas ele vai te levar mais profundo do que isso. Muitos, e é extremamente comum, muitos se achegam a Deus por conta de um problema X. E aí, alguém vem e diz, olha, o Senhor pode mudar a tua história, e a pessoa crê nisso, recebe essa palavra, e Deus vem e realmente faz uma mudança, opera um milagre. Acabamos de cantar, meu Deus é Deus de milagres. Você só canta isso ou você crê nisso? Quem crê nisso? Ele é Deus de milagres, e continua fazendo milagres. Ele não mudou. Esse Deus é imutável. Ele continua operando milagres. Ele é bom o tempo todo. E ele vem ao encontro de cada um, mas ele começa numa relação contigo, ele começa num diálogo contigo, a partir da tua necessidade pontual, mas ele quer abrir os teus olhos do entendimento e mostrar que ele tem algo muito maior para você. E o texto diz mais. Jesus respondeu: quem beber desta água, daquele poço que estava ali, logo terá sede outra vez, natural. Você não toma água uma vez na vida, né? Você toma água, daqui um pouquinho está com sede de novo. Jesus está entrando na comunicação dela, na linguagem dela, no alcance dela. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Agora Jesus está começando a clarear as coisas, embora ela ainda está com dificuldade. É evidente que Jesus está falando metaforicamente, usando a água, mas ele está falando sobre essa experiência de vida,
de que quem tem a revelação de quem Ele é, quem está com sede na sua alma, quem está com sede interior, e é incrível como as pessoas manifestam essa sede pelo Deus vivo. Querem um exemplo para ver isso? A quantidade de religiões que existem. Cada religião que existe, e que tem lá seus milhares de adeptos, nada mais é do que pessoas com sede de Deus, mas que não estão encontrando a fonte da vida, mas têm sede. Conheço pessoas que são pessoas queridas, bem intencionadas, boas pessoas, e que acreditam estar servindo a Deus, mas nós que conhecemos as Escrituras, sabemos que elas ainda não acertaram o caminho, porque Jesus é o único caminho, não há outro. A ideia popular de que todos os caminhos levam a Deus é uma falácia, é um engano, não é o que as Escrituras dizem. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, é o único caminho. Jesus está falando sobre quem beber da água que Ele der, Ele está falando do próprio Espírito Santo, Ele está falando do próprio Espírito de Deus. Quem bebe do Espírito de Deus, tem uma fonte de vida que jorra dentro de si. Essa linguagem Jesus usou também, certa vez quando era festa dos tabernáculos, se não me falha a memória, e ele estava em Jerusalém, e aí estavam lá, era o último dia da festa, e eles então tinham como ritual lavar o altar, porque havia muito sacrifício, então tinha muito sangue, tinha muita cinza, eles precisavam lavar tudo aquilo, né? E os sacerdotes e os levitas desciam as escadas, iam até o tanque de Siloé, enchiam as talhas de água e subiam as escadas, e aí o povo vinha numa procissão cantando salmos, né, os chamados cânticos dos degraus. Eles vinham cantando aqueles salmos para lavar o altar, e ao fazer isso, era um símbolo, era um sinal do povo dizendo para Deus que não apenas eles buscavam ser limpos, mas que eles também tinham sede de Deus. Aí quando eles estavam fazendo aquela lavagem, Jesus se para na frente deles e diz em alto e bom tom: aquele que tem sede, venha a mim e beba. O texto que foi lido na abertura do culto hoje. Aquele que tem sede, venha a mim e beba a água da vida. É essa mesma linguagem que Jesus está adotando com essa mulher aqui. Ele está começando a revelar os mistérios espirituais. Eu afirmo para você, que se você tem essa sede, se você tem esse anseio no seu interior, ao encontrar com Jesus, essa sede será saciada, ela desaparece. E o que é mais encantador disso, é que não apenas essa sede é saciada, como Ele implanta dentro de você uma fonte, de tal maneira que você passa a ser alguém que jorra para matar a sede de outros. Essa é a ideia da fonte. A fonte, ela é tão poderosa, que ela não só se autoabastece, ela emite vida para todos que se achegarem a ela. E é lindo vermos pessoas que dias atrás estavam desesperadas, perdidas, atormentadas, angustiadas, rejeitadas, sofridas, magoadas, perdidas, quando encontram Jesus,
tornam-se instrumento nas mãos de Deus para levar vida para outros que estão nessa mesma condição. Deus não apenas quer matar a tua sede, Ele quer fazer de você uma fonte, ou colocar dentro de você uma fonte, para que você seja um instrumento para matar a sede de muitos que estão lá fora. Muitos que estão lá, desesperados, atormentados, e você tem a água viva jorrando dentro de você, para socorrer essas almas perdidas e destruídas. Você crê nisso? Amém? O texto vai se alinhando para o fim, mas igualmente rico. Ele diz no verso 15: por favor, Senhor, é a mulher falando para Jesus, dê-me dessa água, disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Ela estava pensando em alguma porção mágica, de certo, alguma água mágica. Ela ainda com dificuldade. Como Jesus percebe a limitação dela, a incompreensão do que ele estava falando, Jesus vai ao ponto. E ele faz isso com muita propriedade. Ele vai no X da questão. Ele vai no âmago do problema. Às vezes, nós achamos que o nosso problema é como tirar água. Porque eu tenho que tirar água meio-dia, na torreira do sol. Puxa, se eu tivesse uma água que eu não precisasse vir aqui o meio-dia, eu resolveria os meus problemas. Não, teu problema não é esse, na verdade. E Jesus mostra mais uma propriedade. Ele sabe de todas as coisas. Ele te conhece. E ele vai no ponto. Ele chega e diz para ela: vá buscar seu marido, disse Jesus. Eu queria ver a cara dessa mulher. Eu vou aproveitar aqui, fiz essa propaganda hoje de manhã e vou fazer agora novamente. Tem uma série que tem no Google Play, e também você pode baixar o aplicativo da série e você assiste ela gratuitamente. Chama-se The Chosen. Assista. E tem essa passagem, na série tem essa passagem. Lindo, 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 lindo. The Chosen. Vale a pena. Os Escolhidos. Ok? Fiz a minha propaganda aqui. Eu queria ver a cara dessa mulher quando Jesus disse para ela ir buscar o marido dela. Aí ela diz assim: não tenho marido, verso 17. Não tenho marido, respondeu a mulher. Ora, se o assunto parasse por aqui, Jesus ia passar por mentiroso, não? Por falso profeta. Se o assunto terminasse ali, Jesus dissesse para ela: vai buscar teu marido dela. Eu não sou casada. Jesus ficaria como deu uma bola fora. Mas ele vai agora com tudo e diz: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com um homem com que vive agora. Certamente você disse a verdade. Ai, para aí, como é que é isso? Como é que esse judeu estranho, total desconhecido, vem bater papo comigo, me pede água, me conta que tem uma água estranha aí, que se eu tomar eu não vou mais sentir sede, e agora ele vem e descortina a minha vida. Aqui estava a razão pelo qual aquela mulher estava vivendo naquela situação,
por que ela estava ali ao meio-dia buscando a água, o porquê que ela estava sendo rejeitada no seu contexto social, o porquê que ela não era benquista lá no seu meio. Jesus vai na dor, na fonte da dor, e ele faz isso cirurgicamente. O Senhor vai na fonte da tua dor. Ele não perde tempo com as questões periféricas da tua vida, ele vai aonde você realmente precisa ser alcançado. E é lá que ele opera. E quando ele traz à luz, quando ele traz à tona a situação daquela mulher, agora sim, essa mulher começa a ficar chocada. Como é que ele sabe? Só havia uma possibilidade deste homem saber da minha vida, só se ele for um profeta. E como os samaritanos se viam como descendentes de Jacó, se viam também como herança de Abraão, eles eram familiarizados também com essa linguagem das escrituras, da Torá, eles eram familiarizados com os profetas, eles eram familiarizados com a questão de adoração, do culto a Deus, eles tinham noção, conhecimento dessas coisas, ainda que, de certa forma, um tanto distorcido, mas era familiar o assunto para eles. Ela percebeu que aquele homem que estava na frente dela não era um homem comum, não era um homem qualquer. Ela diz: o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Ela, na verdade, embora tenha reconhecido que Jesus era diferente, ela não quis dar muita entrada, né? Ela mudou de assunto, perceberam isso? Ela mudou de assunto. E ela entrou num outro assunto que perturbava ela também. Não era só a questão conjugal mal resolvida, a questão dos relacionamentos afetivos serem uma bagunça na vida dela. E certamente uma mulher que teve 5 maridos naquele contexto social, estamos falando de cidades pequenas, de povoados, ela era marcada. Quem sabe as outras diziam assim, cuidado com aquela lá, ela pode tomar teu marido. A fama não era das melhores, mas tinha outra coisa que perturbava esta mulher, como adorar a Deus. E essa pergunta revela que ela tinha uma sede interior. E qual era o assunto inicial de Jesus com ela? Não era sobre a sede interior? Ela estava preocupada, como é que ela ia adorar a Deus? Porque os judeus defendem que tem que ser em Jerusalém, os samaritanos dizem que era ali. E aí, o que é o certo? Já que tu é um profeta, se tu é um profeta, tu sabe dessas coisas. Aonde eu vou? Como é que eu faço? Porque a adoração diz respeito ao ser perdoado. A adoração aqui diz respeito ao ter acesso à presença de Deus, ao ser perdoado por Deus. Aquela mulher, ela tinha necessidade de ser perdoada, ela tinha necessidade de se encontrar com Deus, ela tinha necessidade de adorar a Deus, mas ela não sabia aonde fazer isso, e talvez nem como fazer isso. Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará
se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Jesus, ele quebra o protocolo aqui, ele revela, e eu acredito que esse diálogo de Jesus com esta mulher trouxe tanta revelação de coisas tão profundas que nem os próprios discípulos ainda tinham compreendido. Nem os 12 que caminhavam com ele ainda tinham a dimensão das coisas que Jesus estava revelando a essa mulher. Quando ele diz, olha, chegou o tempo, é chegado um tempo em que a adoração não estará ligada a um lugar, a uma geografia, a uma condição ritualística. E ele diz, vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, nós judeus temos um conhecimento maior que vocês confundiram as coisas, Jesus está explicando. Pois a salvação veio por meio dos judeus. Sim, a lei veio por meio dos judeus, os profetas vieram do meio dos judeus, a Torá veio do meio dos judeus, as promessas vieram por meio deles, e o próprio Messias, o Salvador, veio por meio deles. Então Jesus está confirmando essa verdade. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou. Jesus estava dizendo que está valendo, já é agora, e está valendo para nós também hoje, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade, Deus procura estes, e eu vou dizer que Jesus foi ao encontro daquela mulher, porque ela tinha toda a condição de viver essa verdade, embora uma vida torta, confusa, distorcida, com péssima compreensão da palavra, com tudo fora do lugar, Deus foi lá e viu o íntimo daquela mulher, e encontrou ali alguém que o adoraria em espírito e em verdade. E é por isso que você está aqui hoje. Sabia? Porque ele foi lá te encontrar, e viu em você alguém que o adoraria em espírito e em verdade, ou pelo menos que tenha a possibilidade de fazer isso, tenha o potencial, a condição de fazer isso. O texto mostra que Deus procura. Jesus não procurou aquela mulher, Ele procura, Ele te procurou. De tudo que se possa ter dito nessa noite, eu desejo de coração, é que você compreenda, que o Senhor olhou especificamente para você, individualmente, e te amou, e te quis, e te alcançou. Ele não merece ser aplaudido? Aleluia! O texto, indo para o final, a mulher disse, eu sei, olha como ela tinha informações, eu sei que o Messias, aquele que é chamado de Cristo,
virá. E quando vier, ele nos explicará tudo. Ela estava cheia de dúvidas. E ela sabia, isso era um pensamento corrente, até mesmo entre os judeus, e é até hoje. Todas as dúvidas que eles têm da Torá, sabem que quando o Messias surgir, ele responderá a todas elas, e ela tinha esse conceito. Mas agora, então Jesus lhe disse: eu sou o que fala com você. Eu sou. Ela disse: eu sei que o Messias vai responder tudo. Jesus diz: eu sou. Quando ele diz eu sou, é a mesma palavra que Moisés ouviu lá na sarça, quando a sarça ardia e não se consumia. Quando Moisés pergunta, quando o faraó perguntar, e quando o povo perguntar, qual é o nome do Deus que está me enviando para libertá-los, o que eu vou dizer? Deus disse: eu sou. E agora vem Jesus e responde a essa mulher: eu sou. Eu sou o Messias. Poucas vezes Jesus se abre, se revela tão claramente para as pessoas na sua trajetória de 3 anos e meio. Para essa mulher com vida torta, pecadora, rejeitada, toda atrapalhada, com doutrinas erradas na cabeça, com a vida uma ruína, sem expectativa nenhuma, ele vai lá e se revela: tu estás diante do Messias. Que lindo, você não acha? Que Deus grandioso, que amor é esse? Que Deus é esse que vai atrás desse tipo de gente, como essa mulher, como eu e como você? Que Deus é esse? Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. E aí ela coloca um suspense: será que não é ele, o Cristo, o Messias? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Quem tem um encontro com Jesus verdadeiro, não importa a condição de vida que está, quando esse encontro é genuíno, ela tem uma necessidade urgente de compartilhar isso, de estender essa verdade, essa revelação, de salvar outros. E o que é mais impressionante, a autoridade é restituída. A pessoa poderia ter o passado mais terrível, mais podre possível. Quando ela tem encontro com Jesus, ela é restituída. A palavra daquela mulher, de uma forma espantosa, foi acolhida por todos, foi aceita. Certamente eles viram imediatamente algo sobrenatural aconteceu com essa mulher. Ela não está falando por ela mesma. Algo aconteceu com ela, ela está transformada. Como é que foi isso? Quem é que fez isso? Quero ver. Onde é que está ele? Venham ver um homem que me disse tudo. Então as pessoas saíram
do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Jesus, de novo, com uma linguagem simbólica, e os discípulos não compreendendo. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Se eles olhassem em volta, o que eles veriam? Se os discípulos olhassem para a volta, o que eles veriam naquele momento? Samaritanos. Ali era um povoado samaritano. Jesus está falando de um alimento que ele encontra ao fazer a vontade de Deus. Ei, preste atenção que eu vou te dizer. O texto fala de sede e fala de fome. A sede é saciada quando o encontramos. A fome é saciada quando fazemos a vontade dele. Compreendeu isso? Tem muito crente que já matou a sede, mas está com fome. Porque não faz nada. Porque não faz a vontade do Pai. E Jesus disse: esse é um alimento. Fazer a vontade do Pai. Cumprir a missão. E ele diz: mas eu lhes digo, despertem, olhem para a volta, os campos estão maduros para a colheita, os que colhem já receberam salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia quanto o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe, e é verdade. E eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Enquanto a judeusada toda olhava para os samaritanos com desprezo, com rejeição, Jesus estava dizendo para os discípulos: olhem para eles como colheita. Colheita para Deus, colheita para a vida eterna. Enquanto nós olhamos para este mundo, olhamos para essa sociedade, quem sabe pelas as suas tribos, quem sabe a tribo dos drogados, a tribo dos alcoólatras, ou a tribo dos movimentos sociais, dos LGBTQIA+, ou a tribo A, B, C ou D, e se olharmos com o desprezo, nós vamos fazer o mesmo que aqueles judeus do passado faziam em relação aos samaritanos. Mas enquanto nós assumirmos a identidade que Jesus imprime em nós, vamos olhar como colheitas a serem feitas. Há um mundo inteiro para ser colhido, há um campo pronto para ser colhido, e o Senhor está contando com os seus discípulos para fazer essa colheita. Finalizando o texto, o resultado dessa situação toda, no verso 39, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado, e Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. E olha a expressão: agora sabemos que ele é, de fato,
o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Aquela mulher foi um instrumento de Deus para colher. Não foram os discípulos, não foram os apóstolos, foi aquela mulher torta, de vida errada, que foi alcançada por causa do amor e da misericórdia, que fez uma colheita de um povoado, de muitos daquele povoado, que reconheceram Jesus como o Salvador do mundo, e certamente foi o Salvador de suas almas, de suas vidas. Nunca diga que você não é ninguém para fazer uma obra para Deus. Você foi alcançado por Ele. Ele te encontrou e Ele quer te usar para colher povos e povos para o reino de Deus. Amém?